Um crime misterioso que intriga até a polícia. O Domingo Espetacular vai contar agora a história do Mário Felipe. Ele foi assassinado quando chegava em casa depois de um dia de trabalho. Até hoje ninguém sabe quem é o atirador. Segundo a família, o rapaz não tinha inimigos e era querido por todos. Esse é Mário Felipe. Aos 28 anos, ele vive um romance com Tainara de Moraes. Está apaixonado. A moça, 7 anos mais jovem, é a primeira namorada que Mário assume para toda a família. Ele fez planos por causa dela. Entendeu? Isso aí é fato. Um rapaz carismático, divertido e muito querido por todos. Transmitia felicidade. Mário e Tainara trabalham juntos na empresa do irmão dele. Mário é gerente e ela auxiliar de escritório. O Mário era o nosso suporte. Como sempre fazem, no fim do expediente, Mário e a namorada saem do trabalho nesse carro branco que aparece em destaque e seguem para a casa dele. Assim que chegam em frente ao portão da garagem, um homem usando um capacete surge do nada ao lado de Mário. Ele dispara 4 tiros contra o rapaz. Tainara não é atingida, mas assiste a tudo. Em seguida, o criminoso sobe numa moto e desaparece. Mário morre minutos depois. O pai vê a morte do filho. Aí ele puxou o último suspiro. E acabou. Um assassinato muito bem planejado. À noite, uma rua sem saída, de pouco movimento. Nenhum vizinho aqui fora na hora do crime, não havia câmeras de segurança para registrar as imagens e nem sinal da moto e da arma utilizadas pelo assassino. Tudo parecia premeditado para dificultar as investigações. O caso, que acontece em Sorriso, interior do Mato Grosso, e completa 4 anos esse mês, é um desafio para as autoridades. Destruíram nossa vida, destruíram nossa família, destruíram nossa família. Por causa de nada. O que está por trás da morte de Mário? Será que ele estava sendo ameaçado? Eu sei, tem uma testemunha que alega que pedalava com meu irmão, que alega que meu irmão falou para ela que estava sendo ameaçada. Porque o depoimento da namorada Tainara é fundamental para identificar os prováveis culpados. E qual a razão para um crime tão brutal? Era muito companheiro, muito. Ele era amigo e eles tiraram o direito dos meus netos conviver com o tio. Eu ainda não acredito até hoje. O Mário Felipe levava uma vida boa, trabalhava, tinha amigos, estava namorando, mas numa sexta-feira tudo mudou. Mário Felipe chegava do trabalho com a namorada quando foi surpreendido por um homem numa moto que deu 4 tiros e depois fugiu. 4 anos depois do crime, a polícia chegou a 2 suspeitos. Quem são eles? Você vai saber agora. Olha pra você ver um menino desse, com um coração desse. Dona Silvana é a mãe de Mário Felipe. Ele foi assassinado 4 anos atrás em Sorriso, interior do Mato Grosso. A mãe recebeu a notícia na cidade onde mora atualmente, Guaporé, no Rio Grande do Sul. E está à espera de justiça até hoje. A gente tem um vazio no coração que ninguém consegue imaginar o que acontece com uma mãe que perde um filho, uma crueldade, sem direito de defesa, sem motivo, porque não tem motivo nenhum da gente tirar a vida de alguém, né? Mário tinha 28 anos, era querido pela família e pelos amigos. Ele era alegria, ele tinha vontade de viver, ele se dava bem com todo mundo. O Mário era meu parceiraço. Era o cara que eu estava comigo para qualquer coisa na vida. Era um menino de uma presteza, de uma bondade para comigo. Era um dia comum. Mário tinha acabado de sair do trabalho com a namorada. Ao chegar em frente ao portão de casa, Mário é baleado a queima-roupa por um homem que usava um capacete. O criminoso não rouba nada, atira e foge dali numa moto. Quando eu escutei os estalos, eu vi o farol do carro dele, iluminou o fundo aqui, eu já vi
o motociclista saindo. Seu Edjá estava na cozinha e ouviu os tiros. Não deu tempo de socorrer o filho. Mário morreu nos braços do pai. Até hoje me faz uma tremenda dor, faz uma falta lascada. No banco do carona, Tainara Caroline de Moraes, a namorada, presencia tudo e não é atingida pelos tiros. E ali mesmo, por telefone, ela conta para a cunhada de Mário o que aconteceu. Eu não sei, a gente tava entrando pra dentro de casa, o cara veio com a arma do lado da janela dele, começou a atirar, eu não sei como que não pegou em mim o tiro. O carro que o Mário usava naquela noite é exatamente esse aqui, até hoje utilizado pela empresa do irmão dele. A suspeita é que o criminoso estava escondido atrás de um pé de manga que existia bem ali. Mas por que Mário foi assassinado? Estava envolvido em alguma confusão? Tinha inimigos? Nunca vi. Nunca chegou aqui falando que teve problema. Tudo era amigo, tudo era alegria. Eu jamais imaginei uma maldade dessa. É uma pessoa podre, uma pessoa que não tem escrúpulos, né? A vítima era uma pessoa de bem, da sociedade, ela não tinha envolvimento nenhum com crime, um rapaz novo, trabalhador, de poucas amizades. Na mesma noite da morte de Mário, a Polícia Civil de Sorriso recebe 5 denúncias anônimas com relatos parecidos. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade a uma delas, de uma testemunha que não quis ser identificada. Preste bem atenção. Ele contou para mim que estava sendo ameaçado e foi assim, a partir do momento que ele arrumou uma namorada, essa menina tinha tido um compromisso, né? E estava sendo ameaçado. Eu até falei, vai, procura a polícia, denuncia. Ele disse, não, mas não vai virar em nada, não. As denúncias apontam que a pessoa que não concordava com o namoro entre Tainara e Mário era esse homem, Sidney Vicente Virgínio, de 26 anos, que trabalha com serviços gerais. Durante a investigação, a polícia ouve de uma testemunha que Sidney mandou um recado para Mário um dia antes do crime. Ele disse, te dou 24 horas para você tirar a Tainara de dentro da sua casa, porque ela ainda é minha. Há testemunhos que nos relataram, e ela também relatou, que ele tinha uma grande paixão por ela, ele teve problema com um ex-companheiro dela, com outros ex-namorados dela. Sidney foi casado com Tainara por 6 anos. Juntos têm um filho, mas estavam separados havia 2 anos. Já Tainara e Mário namoraram durante 5 meses e viviam juntos nesse quarto nos fundos da casa do pai dele. Mário deu esta moto de presente para ela. O que mudou na vida do Mário, da vida que ele levava pro dia que ele morreu, 100% a Tainara. A polícia descobre que Tainara e Sidney mantinham contato sempre. Testemunhas falam de possíveis encontros escondidos entre eles e até a suspeita de uma traição amorosa da Tainara. Houve busca e apreensão do celular dela, usamos de técnicas de interceptação telefônica, todas as possíveis linhas de investigação, ou técnicas de investigação autorizadas judicialmente foram utilizadas, né? A polícia, então, começa a monitorar a moça. Segundo o delegado, durante os depoimentos, ela tenta inocentar Sidney e dá versões diferentes. A menina, a suspeita, foi ouvida 3 vezes na delegacia e nas 3 vezes mentiu, tentando sempre desviar as investigações. Outro fato deixa a polícia intrigada. Menos de 24 horas depois da morte de Mário, no dia seguinte, um sábado, por volta de meio-dia, antes mesmo do enterro do rapaz, um episódio que aconteceu dentro desse cartório de Sorriso chamou demais a atenção dos familiares e também das autoridades. Segundo a polícia, Tainara veio até aqui para tentar obter o registro de união estável com Mário. Essa testemunha, que não pode ser identificada, confirma que Tainara queria pegar o atestado de óbito e se tornar responsável pela liberação do corpo de Mário. Ela, reiteradas vezes, dizia que ela tinha, sim, uma união estável e que, por esse motivo,
direito ao corpo. O